Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Pessoal, no podcast de hoje, vamos começar. Grandes amigos do Espaço Alfa, missionários, e eu queria agradecer primeiro pelo tempo de vocês, porque eu sei que vale ouro, né? Vivian, Vanderlei, a Marcele está fugida provavelmente da residência, mas vamos lá. Segredo, né? Então vamos lá. Vanderlei e Vivian é um casal que fazem parte do Espaço Alfa, missionários. Eu queria primeiro agradecer vocês. Sejam bem-vindos à casa. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui com você. Muito interessante como nos conhecemos, mas grande prazer estar aqui. Muito bom, obrigado. Eu agradeço também a participação aqui. Marcele foi minha aluna, brilhante durante a faculdade. De vez em quando a gente ainda se troca umas figurinhas toda vez que ela precisa de alguma coisa. Professor! Me ajuda, me socorre, eu sei nada de cirurgia, eu sou da clínica. Muito obrigado por ter vindo também, Marcele. Eu que agradeço, mais uma vez, mais uma oportunidade. Muito obrigada. Meninos, começando, Vanderlei, por você e pela Vivi, eu queria saber o seguinte. O que é o Espaço Alfa? Vocês podem me falar? Posso. Vamos lá. O Espaço Alfa é uma comunidade adventista do sétimo dia que agora está na Ponta Negra. O que eu falo agora realmente temos uma estrutura, foi inaugurado em setembro do ano passado, começou a se reunir há 11 anos, numa igreja na Cachoeirinha, e aí, vieram da igreja da Cachoeirinha, e aí agora tem uma estrutura na Ponta Negra, ali naquela rua que vai para o Alphaville. Sim. E é um grupo extremamente missional, muito focado nisso, desde da fundação deles, é um grupo muito focado em missão, e nós somos convidados para ser missionários por eles para atuar na Guiana Inglesa. Eles sempre fizeram missões ribeirinhas, a cada 2 vezes por mês. Sim, então, legal, tem muito médico, dentista, um grupo muito forte nessa área de saúde. E aí tem esse trabalho bem interessante que é feito, muito missional em vários âmbitos. Então, isso é uma comunidade adventista e tem um foco muito grande em missão e em se movimentar. Ô, Vivian, foi ele ou foi você que ouviu falar no Espaço Alfa? Como é que foi esse início, assim, de, poxa, vamos lá, vamos conhecer, vamos ouvir o que as pessoas têm para falar? Me conte aí. Nós tínhamos empresas, nós somos de São Paulo, e em 2015 a gente começou a participar de algumas missões transculturais, e isso foi mudando muito nossa vida, a ponto da gente decidir deixar tudo para trás, vender as nossas empresas para sermos missionários. E aí um amigo em comum, a gente tinha outros planos, na verdade, e aí um amigo em comum do Espaço Alfa conosco, que é o Dr. Brad Mills, que é um americano, ele indicou nosso nome para o Espaço Alfa, porque eles estavam precisando de um casal para fundar uma base lá na Guiana. E aí nós recebemos o convite, nunca tínhamos vindo aqui, não conhecíamos ninguém, mas a gente já se apaixonou, viu que eles eram muito corretos em tudo que eles faziam, e a gente aceitou o convite e estamos lá. Marcele, e onde é que você entra nessa história aí, cara? Porque o deles a gente já ouviu. Onde é que você cai aí de paraquedas no Espaço Alfa? Então, o que acontece? Eu conheci esses dois, foram presentes na minha vida, por sinal. Conheci eles um pouquinho antes de conhecer o Espaço Alfa. Eles foram uma das pessoas que me conduziram até o Espaço Alfa. A gente tem um grupo de amigos, né, que se reúne toda quinta-feira. E aí a gente fala de coisas da atualidade e da Bíblia. A primeira vez que eu fui nesse grupo, eu me encontrei e deparei com esses dois. E a história deles me emocionou muito. E aí, logo em seguida, eles me convidaram para ir para o Espaço Alfa e aí estou lá até hoje. Vanderlei, como é que é para a tua família? Porque eu imagino, minha cabeça é o seguinte, pai e mãe falam assim, poxa, de repente meu filho e a esposa larga tudo, joga tudo pro ar e vai para uma missão. Por mais altruísta que os nossos pais sejam,
vocês entendem que vocês estão fora da curva. Então, assim, como é que foi essa aceitação, tanto da sua família quanto da Vivian? Então, é uma pergunta boa essa. Eu já ia falar, estão brigados até hoje. Eu também tinha essa dúvida, tá? Obrigada por perguntar. Como foi um processo, essa que é a parte interessante, como foi um processo, não foi uma coisa de um dia para a noite, eles foram se acostumando e vendo as mudanças benéficas que isso fez para nossa vida. Uhum. Tanto para nossa vida, quanto para o nosso casamento, quanto para uma série de aspectos. Embora hajam desafios, hoje em dia a gente enfrenta desafios e vai crescendo, mas a gente vê. Mas assim, tem uns parentes que acham que a gente é doido mesmo. De vez em quando eles falam, o que você está fazendo? Essa poderia se dizer a sua maioria aí da família. Fala, o que vocês... Mas meus pais foram na Guiana nos visitar. A mãe da Vivian tem dado cada vez mais apoio, mas no começo foi mais desafiador. Ô Vivian, na sua família, desde pequeno, existia essa doação ao outro? Os meus pais sempre trabalharam em prol de outras pessoas, né? Eles dedicaram a vida deles, mas assim, de mudar de profissão, deixar tudo para trás e seguir para um outro país, a gente, na minha família não tem história, mas o avô do Vanderlei, ele é missionário. Uhum. E já morou em várias partes do mundo. Aí a gente sempre, nos encontros da família, a gente ouvia as histórias dele. E até a gente, pela primeira vez para a missão, isso era uma coisa que nunca passava na nossa cabeça. Assim, se 10 anos atrás você falasse para mim, vocês vão largar tudo e ser missionário. A gente em São Paulo, com a correria do dia a dia, workaholics, jamais ia falar, você é doido, né? Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. A gente pode até querer os nossos, mas o de Deus já está traçado e a gente Graças não tem a Deus que por fazer, isso. Né? Marcelo, e você, também dentro da sua família, dentro do núcleo da sua base familiar, existia essa doação também? Existia. Eu sou do Ceará, né? Sou de Fortaleza, mas uma cearense manauara, como eu costumo dizer, porque eu moro há muito tempo aqui. E desde muito pequena, lá em Fortaleza mesmo, a gente, nos finais de semana, a gente sempre ia fazer doação de alimento, esse tipo de coisa. Então, fui muito estimulada desde muito pequena. Isso cresceu em mim. Sempre tive vontade de viver fazendo missão. Então, é algo antigo. Não, o que é interessante, até para quem está nos ouvindo, é porque, assim, a gente só pode dar, eu falo isso muito pro meu filho, a gente só dá o que a gente tem. Então, assim, eu cresci numa família que a gente dava. Então, assim, era comum eu estava conversando com vocês antes aqui, da gente, quando eu morava em Recife, entregar sopa na rua. Aqui em Manaus também a gente fazia isso. E a gente sempre, no final do ano, a gente sempre aproveitou a força que a gente teve como família para angariar brinquedo. Então, assim, quando você cresce nesse ambiente, é muito mais fácil, né? Você entende tanto que, assim, eu tenho tanto, né? Deus me deu tanto. Desde até a inteligência e desde eu e a Marcela, que faz uma faculdade para trabalhar doando. A vida nossa como médico se resume a doação. Vanderlei, por que quando a gente vai falar sobre missão, eu vou lembrar muito bem, eu nasci em Salvador, cresci em Recife, e a gente tem lá no Nordeste, cara... Não sabia disso. Eu sou baiana, sou teropolitana ainda. Baiano, manauara. Manauara já, né? Esposa, filho, caboquinho, já comi jaraqui, tucumã e tá aqui até hoje. Não tem jeito, né? Mas quando você vai falar sobre... Por que outro país? Se a gente vê tantas adversidades e tanta coisa aqui dentro do Brasil, e toda vez que eu vejo essas coisas, eu me penso assim, mas aqui tem também. Então, muitas vezes eu me perguntei por que ir para outro local, se eu tenho aqui, etc. Tem algumas pessoas que discordam disso, mas eu procuro olhar o copo sempre meio cheio. Nós somos um país que nós somos muito abençoados. Nós temos muita coisa boa aqui, a gente tem muita fartura de muita coisa. É claro que nada vem de graça, a gente precisa se esforçar, nós sabemos disso, mas nós somos um povo que nós somos, na nossa base, acho que na maioria de nós, pelo menos todos nós que estamos na mesa aqui, aprendemos que devemos nos esforçar e fazer a nossa parte.
E como resultado disso, a gente tem algo. Mas temos família, não temos guerra. A gente não tem guerra aqui. Né? Nós somos um país pacífico. Mas, assim, os outros locais, aqui a gente... Você acabou de falar da sua experiência, que você sempre teve, você falou, a Marcele falou, a Vivian falou, sempre teve alguém que te mostrou e que fez isso. Sim. Nós conseguimos ver em outros países a carência tão grande, o desafio tão grande, que há uma escassez maior de pessoas que façam algo por eles. Entendi. Então, embora, por exemplo, eu estou indo para outro país, mas, por exemplo, você está aqui, a Marcele está aqui, vocês estão fazendo essas ações aqui. Nos outros países, até porque, muitas vezes por questões culturais, por questões políticas, e até por questões de aspectos de relacional ou de históricos, aí a gente vai acabar entrando em outra parte de viés político, a parte etnográfica mesmo, etc. Que não tem. Então, tem muitos dos países que nós fomos para a missão, inclusive o país que eu estou, existe uma iniciativa muito incipiente e que se eu não for, quem vai? Entendi. A minha pergunta é, quem vai? Se eu não tiver, tem um pouco de iniciativa, as pessoas tentam, mas existe uma escassez maior do que a nossa. Entendi. E aí, dificuldade de sair da zona de conforto sim, também, né? E aí, eu acho que esse aspecto, e assim, culturalmente, a gente estava conversando um pouquinho antes, às vezes as pessoas talvez precisam de alguém para caminhar um pouquinho com elas, para mostrar para elas um ponto de vista um pouco diferente, mas também não adianta você ir só mostrar um ponto de vista, talvez se você não caminhar do ponto A ao ponto B, para ele entender como chega para o ponto B, porque você só vai lá e fala, o ponto B é lá. Sim. E aí você fala, mas você está no ponto A. Aí você chega e fala, não, o ponto B é muito melhor. E vai embora. Aí a pessoa fica sonhando com o ponto B, pensando no ponto B e falando, eu tenho que chegar lá. Mas como que chega? Então, a gente, isso tem um viés no desenvolvimento social, mas é muito dessa questão de caminhar com as pessoas. A gente tem isso aqui? Tem. Mas a gente tem uma carência, por exemplo, onde nós estamos morando, uma carência extremamente grande. A gente vê pessoas de outros países, porque é onde não chega. A gente vê um trabalho maior sendo feito até na região que a gente está falando de região norte e tal, a gente tem um trabalho, hoje a gente já vê esse fruto desse trabalho que foi feito, mas se você fosse, sei lá, 20, 30 anos atrás, existia uma demanda maior, hoje tem uma estrutura maior, então por isso outros locais, porque a gente entende que onde nós estamos, nós estamos muito bem representados. E para onde nós estamos indo, nós podemos ser uma boa representação dessa estrutura que, além de fazer aqui, pode apoiar. Porque talvez lá, por exemplo, hoje vou dar um exemplo para vocês. Vocês são médicos, né? Sim. Você, a Marcele e tal, vocês fazem a atividade de vocês. E lá não tem essa atividade. Mas para estruturar, para organizar, para que chegue essa atividade de uma maneira eficaz, vamos dizer assim, um especialista, tem que ter alguém lá. Sim, para com entender, certeza. para conhecer o contexto e também, porque às vezes a gente quando vai fazer pontual, você fala da festa, né, de ir lá dar um docinho e tal, muitas das vezes, se você não entende bem o contexto, pode ser que vai causar mais mal do que bem se não tiver alguém que entenda melhor o que significa aquilo. Entendi. Ô Vivian, você acredita que por nós sermos, aí pega um ponto que o Vanderlei falou, você acredita por nós sermos latinos passionais, é que se enquadra exatamente no que ele falou? Aqui no Brasil é muito disseminado e eu acho que assim, nós nordestinos e região norte, é um povo que você chegou, na outra semana você está fazendo churrasco na casa da pessoa, a pessoa está abrindo a porta, você está conhecendo a família. Eu quando cheguei na faculdade, o Eduardo é um amigo meu, e o avô dele, todo final de semana eu ia para o almoço da família do avô dele. Na casa do avô dele. Então, assim, imagina que eu era aberto a porta. É isso que você sente aqui e você vê o que falta lá? Com certeza. Nós somos um povo muito... a gente é muito humano, né? Então, a gente chega, a gente abraça as crianças. Nós tivemos agora no Quênia, né? Esse início desse ano. Aí eles falaram, os americanos vêm aqui, mas eles não encostam na gente. Eles não têm esse calor humano igual o brasileiro. Então, eles amam, eles torcem para o Brasil. E eles amam quando vai um grupo lá
do Brasil, porque tem esse nosso calor humano e que a gente está indo lá servir, mas também a gente quer ter esse contato físico mesmo e pessoal mesmo com as crianças, com as pessoas. Ô Marcele, quando, assim, tudo isso aqui começou quando eu vejo a Marcele, porque, termina a faculdade, cara, o que a gente pensa sempre como professor? Já tá entrando na residência, e de repente eu vejo ela com uma foto no Quênia, eu não entendi nada. Me conta aí, em que momento da sua vida, porque assim, infelizmente, a gente é muito catedrático e cartesiano. Então, na medicina, assim, você terminou, faz a residência, faz a especialização, e aí você começa a sua vida. E, de repente, eu vejo um gap aí e você no Quênia. O que aconteceu? O que te levou para ir para o Quênia? Então, o que acontece? Como eu estava falando, sempre tive essa base educacional, né? Então, eu cresci com esse desejo de fazer ação social. E quando você perguntou para o Vanderlei agora por que fora e não aqui, quando me param para perguntar isso, eu sempre falo, né, que por muito tempo eu fiz ação social aqui dentro, o próprio grupo, né, que eu falei de quinta-feira, a gente sempre faz em comunidades ribeirinhas e tudo, mas eu cresci com isso e tinha um sonho muito grande de fazer uma ação transcultural. E aí foi aí que surgiu essa vontade do grupo, no geral, pessoas totalmente diferentes, de profissões diferentes, de idades diferentes, de religiões diferentes. E aí surgiu essa vontade no grupo no geral e a gente decidiu que ia para o Quênia. E aí essa parte, porque o Quênia eu vou deixar para os dois, que eles vão saber falar melhor do que eu, mas era um sonho muito grande desde pequena. E eu me senti realizada, porque assim, a gente que tem esse sonho desde muito novo pensa, nossa, África. Meu sonho ir para a África. Sim. E parecia algo, né, intocável, algo que não, muito abstrato. E quando a gente começou a falar sobre isso, e eles vieram com o Quênia e com a África, eu fiquei assim, em estado de choque, sério, eu vou para a África, eu não acredito. Era um desejo muito grande meu desde sempre. E quando perguntam para mim, param para perguntar, na verdade perguntaram para uma integrante do grupo que foi para o Quênia com a gente, porque fora e não aqui, e ela respondeu algo que eu achei sensacional. Às vezes, professor, licença, eu vou chamar de professor porque às vezes a gente precisa ver uma realidade completamente diferente fora para começar a conseguir olhar quem está do nosso lado. Então, isso foi incrível para mim. Eu comecei a olhar as pessoas ao meu redor de forma diferente, depois de ter ido em outro lugar, ver outra cultura e ter um impacto muito grande. Geralmente quem faz esse tipo de pergunta não faz nada, nem no seu bairro, sim, nem na sua cidade. Sim. Porque geralmente quem está nesse movimento entende que a gente precisa fazer aqui, mas também a gente tem que olhar para o próximo nas terras mais distantes. Vivian, já que ela deixou no ar, por que o Quênia? Me conte aí. Bom, nós em 2015, né, nós fomos para a nossa primeira missão na Angola e depois a gente foi para o Quênia. Até então, a gente tinha visto muita pobreza em Angola, mas assim, as pessoas tinham alguma coisa para comer. Chegamos no Quênia numa situação numa comunidade lá onde as pessoas comiam uma vez por semana. Elas tomavam meio copo de leite de camelo ou de dromedário e comiam comida sólida uma vez por semana. Aquilo mexeu muito com a gente. Em 2018, ninguém daquela comunidade tinha tido acesso à educação. E aí a gente se deparou com uma realidade que a gente nem sabia que existia mais, né? E aí o Quênia é um país que a gente tem muito carinho e a gente sempre foi muito bem recebido. Nós completamos nossos 10 anos de casados no Quênia com um casamento Maasai, ganhamos um nome Maasai e a gente já tinha ido nesse centro de resgate de meninas que sofrem o FGM, que é a mutilação genital, e a gente se apaixonou por aquele lugar. Quando a gente viu que tinha uma galera interessada, a gente falou, vai ter que ser o Quênia, o país do nosso coração. Vamos embora. Ô Vanderlei, sim, fala. Só falar um negócio que é legal, que eu queria perguntar para a Marcele, porque
Hoje eu tô na Guiana Inglesa. Sim, né? sim, Hoje nós sim. estamos... agora teremos uma base, porque a gente estava morando no hotel nos primeiros 3 meses lá. É outra história longa, mas... É um podcast só Pra pra outro isso. podcast, né, amigo? A Marcélia acabou de ter uma experiência na Guiana, como médica também. É uma missão agora, há tem um mês e pouco atrás. E acho que é legal ela contar um pouco, porque a gente olha para a África e a gente vê uma realidade muito longe da nossa. Às vezes você fala, pô, mas como que eu vou chegar na África? Mas você foi na Guiana e viu uma realidade... Qual a realidade que você viu? Aqui do lado, né? No país vizinho nosso. Quer que você faz um paralelo do que você viu Então, no Quênia na Guiana? Eu, quando fui para o Quênia, realmente tive um choque. Tudo que o Vanderlei falou, só ratifiquei. Ele já falava isso antes pra gente que viver para de fato saber. Sim. Então, aqui a gente tem uma pobreza muito grande, mas lá eles têm a miséria mesmo. O que a Vívia disse, né? Eles ficam semanas sem comer comida sólida. Então, é um negócio muito discrepante. É um negócio muito triste mesmo. E em Léten, que é onde eles estão morando hoje, é uma realidade talvez pior que a do Quênia. Muito parecida, mas talvez um pouquinho pior. A Guiana Inglesa é um dos países com um dos menores IDHs, né, Vanderlei, do mundo. E, se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errado, segundo e maior em taxa de suicídio, porque eles não têm expectativa de vida. Eu me deparei com uma escola em que a sala de aula eram três turmas em um lugar aberto, separadas sem parede, separado por uma lousa. Então, assim, é uma realidade muito triste de pessoas que não têm praticamente nada de expectativa de vida, não tem esperança não tem sonhos, né? Não tem sonho, não tem esperança de quase nada. E me deparei também com uma realidade de saúde muito precária. É um negócio muito triste que eu nunca tinha visto na vida. Assim, me arrisco a dizer que um impacto até maior que na África. Vanderlei, quando você falou a primeira vez que vocês foram lá, a Marcele foi com vocês no Quênia, eu imagino muito isso, que vocês trazem carinho, afeto para essas crianças que foram mutiladas, mas vocês vão embora. E assim, e o que fica, cara? O que vocês têm na cabeça? Qual o projeto que o próprio Espaço Alfa tem? Porque eu brinquei com você e falei assim, pra mim é como se você passasse numa festa lá de São Cosme e Damião, joga um monte de bombom, todo mundo fica feliz, pô, legal, e acabou. Então, assim, de repente, pra sua consciência é muito legal, porque você fez um dia uma pessoa feliz. Mas os outros 364 dias do ano delas, e aí? Ninguém vai me fazer feliz, não? Essa é a parte que hoje eu te digo com muita alegria que... Eu não sinto mais isso, porque primeiro, hoje faz parte da minha vida, eu dedico minha vida para isso, então agora 365 dias do ano são dedicados para caminhar com pessoas. E nos projetos que nós temos atuado, e o Espaço Alfa, inclusive pensando nisso, tem uma jornada planejada. Então, por exemplo, para a Guiana, o objetivo... Eles estavam orando por um casal desde o final de 2019. Nós fomos convidados em janeiro de 2020. Aí teve pandemia, outra história. Outra história que teve que esperar, aguardar até tudo melhorar. Mas, inclusive, nós participamos aqui naquele período que estava sem oxigênio aqui. Teve um projeto chamado Corrente do Bem. Lembro? Então, nós ajudamos. Eu estava em São Paulo. Mas meu carro estava aqui, porque estava lá, não pude voltar, porque falaram, não volta, Manaus está numa situação complicada. Então, assim, existem projetos de continuidade. No Quênia, nós estávamos apoiando o desenvolvimento do centro de resgate, que já era administrado por uma agência de desenvolvimento, Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da Igreja Adventista, que trabalha no mundo inteiro. Claro, tanto quanto a resposta à emergência, quanto a desenvolvimento social, e eles administram esse local. Então, nós só fomos ser braço para a expansão desse centro de resgate. Ficou lá um banheiro que a gente construiu. Legal, cara. Ficou lá comida para 3 meses, ficou comida para 3 meses para eles, para 300 crianças. Hoje, nós atuamos no Quênia, na Guiana Inglesa. Hoje, nós atuamos na Guiana Inglesa. Falo Guiana Inglesa porque tem mais de uma, né? Então, para direcionar.
com uma base onde, por exemplo, eu não sou médico, mas nós recebemos grupos com médicos, dentistas e outros, e uma equipe multidisciplinar, outros profissionais, para atender a população. Nós estamos terminando, e agora, no mês que vem, nós inauguraremos um laboratório de informática, porque meu background é TI, onde eu vou poder aplicar minha especialidade, não só caminhar e entender dentro necessidade. da escola pública que tem lá na Guiana, com 1.200 alunos. 1.200 alunos. Toda a população vai poder e aí assim, usufruir. nós vamos ensinar tecnologia para os professores, para os alunos e para a comunidade. A Vivian, ela é arquiteta. E aí, assim, o professor que dá aula dessa parte de desenho técnico, ele falou, você me ensina AutoCAD? Pô, cara, que legal, então, assim, bicho. nós começamos dessa maneira e foi a maneira que nós encontramos, e eu entendo que é um caminho de todo mundo que começa o serviço em si, mas em seguida nós entendemos que o que dava mais sentido para a nossa vida é continuar fazendo isso. Então, nós somos com um grupo porque existe uma continuidade no Quênia desse trabalho, e nós estamos hoje na Guiana porque tem uma continuidade, e provavelmente se um dia sairmos, o nosso objetivo é ter pessoas que continuarão o trabalho que já foi iniciado. Então, como Deus deu a capacidade de relacionamento para nós, o objetivo é ter relacionamento com o máximo de pessoas. E, por exemplo, nós estamos falando do seu podcast. Tem gente que tem interesse de servir, de um dia ir numa missão. E não, quando a Marcele falou, assim, muitas das vezes impacta muito quando a gente assiste sempre os Médicos Sem Fronteiras. Porque você passa dali, você entende. Eu tenho um desejo grande de ir numa missão dessa, porque assim, eu entendo que minha subespecialidade é algo raríssimo no mundo, entendeu? Eu acho que o legal... Uma pergunta que eu vi outro dia que eu achei muito bacana é o seguinte: se dinheiro não fosse o problema, entendeu? Se o dinheiro para mim não fosse o problema, para os meus filhos e tudo, o que você faria? E eu sempre falo aqui dentro de Manaus, eu ia para a Fundação SECOM, eu operar de graça os pacientes que tinham câncer, que eu sei que faz diferença. O paciente do interior, eu lá no SECOM eu falava muito isso. Meus alunos que iam para o interior, eu falava assim, olha, o paciente que você tiver suspeita de câncer, manda para mim. Toda sexta-feira eu tô lá. Por quê? Porque eu sei a dificuldade que esse paciente chegar aqui, ter que ficar pagando um local para ficar, ou tá na casa de familiar que nunca nem viu. É um tio do primo de um amigo e ele tá lá na casa da pessoa. Então, assim, quando eu saí da Fundação SECOM, eu acho que o que mais me fez sofrer foi exatamente eu não poder ajudar mais aquelas pessoas que eu via que merecia e precisava muito mais de mim. Vivian, quando você começa assim... o Vanderlei falou sobre a base, porque, gente, vocês pararam de só distribuir bombom, né? De participar do bombom. Não, você agora é o seguinte, você tem a sua taberninha assim, agora eu vou trabalhar aqui em prol. Qual foi o maior medo que você teve? Se você teve algum medo de falar assim, poxa, agora o negócio tá ficando mais sério ainda, né? Porque uma coisa é você ir, fazer missão e voltar. E outra coisa é você botar o pé e falar assim, olha, eu vou fincar e aqui eu vou ter raízes. As dificuldades e medos são muitos, assim. Pergunta foi para a pessoa certa. A gente é de São Paulo, né? A gente está agora morando numa cidade de 5 mil habitantes, onde a fronteira fecha às 7 horas da noite e abre 7 horas da manhã, onde não tem uma padaria, onde não tem uma farmácia. Então, é tudo muito precário. Você ir para lá, passar 3, 4 dias... e tirar selfies e fazer um trabalho legal até, mas você volta para sua realidade. A gente está lá no dia a dia, com o barro nas pernas e o dia a dia é muito sofrido, assim. Você respira o sofrimento o tempo todo das pessoas e eu ainda não consegui encontrar lá uma válvula de escape. Então, para mim, está sendo muito difícil essa adaptação de uma nova cultura, onde você entra no máximo até a varanda da casa das pessoas, onde as pessoas são muito frias e onde tem as diversidades, muito calor, assim. Então, assim, é muito desafiador. Eu acho que é a experiência mais difícil que eu já passei na minha vida, mas Deus deixou claro.
o propósito. Então, assim, eu vou contra a vontade de Deus? Não. Então, eu estou ainda tentando entender e tentando me adaptar, porque não é fácil. O dia a dia não é fácil mesmo. Eu tive já crise de ansiedade, muitas enxaquecas, mas assim, eu sei que a gente está sendo relevante lá, de alguma forma está sendo útil. Então, eu não vou desistir, porque eu sei que é a vontade de Deus. Mas não é fácil. Marcelo, e quando a gente vai falar, é uma palavra bonita que todo mundo usa hoje em dia, sobre propósito. Quando você já fez a primeira vez no Quênia, de repente as pessoas podem ter pensado assim, modinha, né? Foi lá, tirou umas fotos, só tirar foto. Pô, aquelas crianças, cara, tem cada foto, as crianças, o sorriso delas, você tá entendendo, o olhar. Não, e essa paixão que fala sobre o brasileiro, o latino é assim, o latino pega, né, abraça, é passional. Mas assim, o seu propósito que você imagina daqui pra frente, porque assim, você é diferente do casal, você tá num momento onde você ainda tá em construção. Você tem um propósito maior lá na frente, já traçado ou não? Então, pergunta boa. Eu me apaixonei pela missão. Né? Eu já fazia a missão. Acho que a primeira missão de fato que eu fiz foi antes, acho que no primeiro período da faculdade. Que missão não é só a gente se locomover para um outro país, não. Ou para um outro raio bem longe da gente. Não é só isso. Eu fazia algumas missões, né, ações sociais, fazia dentro de hospital, porque eu já sabia que eu queria medicina, eu ia muito para Moan, gostava muito. Então, aquilo sempre esteve aceso dentro do meu coração. E aí, quando eu, de fato, conheci o Rescue Center e conheci aquelas meninas que não têm absolutamente nada, são meninas que sofrem mutilação genital de 5 a 7 anos de idade, mais ou menos, né, mais ou menos, só explicando, contextualizando. Eles têm lá uma prática, que é essa mutilação genital, e isso acontece quando elas são dadas em casamento para um homem muito mais velho que elas, né? Elas têm 5... que já tem outras mulheres. Que já tem outras mulheres. Então, antes de serem dadas em casamento, né? E a família recebe em troca vaca, né? Uma vaca, que é sinônimo de riqueza. Elas sofrem essa mutilação genital. É proibido? É proibido. É um crime. Só que são tribos selvagens e distantes, né? Então, acaba que a polícia não tem controle sobre isso e é até perigoso ficar indo nessas tribos. Então, quando eu entrei naquele centro de resgate, eu costumo dizer que eu botei meu pé lá e eu nunca senti o que eu senti. Eu acho que eu chorava copiosamente, eu não conseguia parar de chorar, porque é uma emoção fora do normal. Quando eu conheci aquelas meninas que não tinham nada, né? Falando financeiramente, não tinham família, são órfãs, né? Família, afinal, que faz isso com elas. E tem traumas absurdos e elas se doam completamente, né? Adoram abraçar, adoram dar presente, vem até com pulseirinha. Legal. Por sinal, tem para as meninas, que eu prometi. Quando eu vi aquilo mudou, virou a chave mudou meu mindset totalmente. Então, assim, hoje em dia, acredito que tudo é uma caminhada, como aconteceu com o Vanderlei, com a Vivian, mas costumo dizer que hoje a minha vida, ela não tem sentido sem missão. Eu continuo, estou fazendo minha residência, pedindo para Deus a orientação do que de fato Ele quer que eu faça, mas eu tenho uma certeza que eu quero servir minha missão, seja na medicina ou fora dela. Não tenho exatamente algo traçado, mas eu sei que eu quero viver disso. E eles são uma inspiração enorme para mim. Ô Vanderlei, agora você me falou, eu te liguei, quer dizer, eu te mandei mensagem, a cada 15 dias você me responde oi. Tá difícil. Cara, não, e eu entendo completamente, tá? Não, você entenda, a Marcele não. Falei, Marcele, quando é que o Vanderlei vem? 2 semanas depois a Marcele, não sei. Aí 2 semanas depois eu falei, Marcele, ele me falou, quer dizer, ele que tá lá de fora, me falou que vem em agosto. Eu acho que sim. Isso, 15 dias depois eu falei, pô, tá difícil, cara, eu vou falar com o Vanderlei direto, que é mais fácil do que com ela.
Mas aí você me falou, por que você tá aqui, cara? Porque eu liguei pra você, você falou, poxa, eu tô com uma pessoa aqui e tal, eu vim trazer. E foi até uma grata surpresa que eu falei, cara, eu vou te caçar logo agora. Me conta a história, por que você voltou aqui pro Brasil nesse momento? Muito incrível. As maneiras que... Basicamente é o seguinte, se você se dispõe, as coisas acontecem. Você está lá disposto para acontecer. E uma das coisas que eu acredito, que eu tenho para mim, é que, isso é a minha crença fundamental, é que a comida acaba, a doença você pode ter um agravamento, pode não ter uma solução clínica específica, mas a nossa esperança e a crença em um ser superior é algo maior do que isso. E se você não tem uma fé ou não tem um Deus em quem você se apegue, para mim é o Deus que eu tenho conhecido através da Bíblia, isso para mim é algo que a gente entende que existe um Deus de amor, apesar do sofrimento, e tem todo um contexto, aí é outra história, muito tempo para falar disso. Mas o que acontece? Para mim, se eu só te entrego comida, mas não te entrego algo mais, onde você vai se apegar, que é maior do que você, para mim ainda ficou curto, ficou algo que não... Tá faltando não algo. preenchido. Ficou manco, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu entendo é que o que transformou minha vida e o que me fez bem, eu devo compartilhar. Certo. Então, o que mudou minha vida foi conhecer um Deus de amor que ama, que serve, que me diz na Bíblia que eu devo amar meu próximo como a mim mesmo. Então, fui falar dele numa tarde, que a Vivian começou a contar essa história, uma tarde X, num domingo de tarde, No meio da rua. no meio da rua, Em com uma Letem. caixa de som em Letem. E aí eu preparei uma mensagem falando da gente ter uma visão correta e a gente ter uma vida de fé e não uma vida de medo. Eu estava falando disso. E como eu estava falando de visão, e na verdade tinha uma caixa de som, então as casas dos vizinhos estavam ouvindo. Todo mundo ouvindo. Tinha um senhor. De repente eu estava falando, chega um senhorzinho com a esposa dele e senta na cadeira. E continuou ouvindo. Aí no final a Vivian cantou, no final esse senhorzinho veio me procurar. Falou, o que você falou foi para mim. Porque eu falei que, dependendo de como nós vivemos, se nós não temos a visão correta, inclusive sobre Deus, a gente não confia em Deus, a gente acaba ficando na escuridão, não tem uma luz, né? A gente fica meio perdido. E ele falou, quando você falou da escuridão, eu tô com um problema de visão e para mim, minha vida tem tido um pouco de escuridão. Eu tô ficando meio cego, então tá sendo difícil. Quando você falou isso, eu comecei a prestar mais atenção e isso foi para mim. E aí na hora, assim, depois que eu tinha falado, e aí eu falei, tá bom, qual que é o seu nome? Aí comecei a pegar o nome dele e tal, e aí ele falou, olha, eu tenho esse problema, descobriu há 4 anos, e me falaram que ou eu ia ficar cego se fosse tentar fazer alguma coisa, ou eu ia ficar cego ou eu ia morrer. Só que eu tô ficando cego. Cada vez mais vai ficando mais escuro a minha vista. Cada vez vai ficando mais... E eu falei, poxa, que situação. Só que eu tô aqui ligado a um grupo de pessoas que pode, de alguma maneira, trazer uma esperança. Além de eu estar falando da esperança do que eu acredito, disso. O que acontece? Fui na casa dele, peguei os exames, entrei em contato com alguns amigos que entraram em contato com o Dr. João Neto, que conversou com a doutora Afra, que foi procurar maneiras de atendê-lo. E aí eu vim na semana passada junto com ele para cá, para Manaus, né? Onde ele foi atendido no Instituto de Olhos de Manaus, foi feita uma biópsia e agora estão esperando os resultados para um atendimento para ele. O que está trazendo nova esperança para a vida dele. Então, assim, por estar lá e fazer contato, e depois eu fui na casa dele, aí tenho conhecido a família dele, tenho feito um relacionamento, a Marcela até conheceu ele na semana passada, o seu Victor Campbell. Então, assim, está saindo de lá já tem um caso, e ele está todo esperançoso, todo feliz, porque tinham tirado a esperança dele. Eu tenho dor, mas tô feliz, ele fala. Sim, sim. Ele reacendeu a esperança, porque sem perspectiva nenhuma, ficando cego, e aí perde a mobilidade no sentido de não se mover, mas acaba tendo dependência. Então, eu tô aqui por isso. Então, isso que me trouxe ao Brasil. E na semana que vem, daqui 2 semanas, nós estamos para São Paulo para fazer tem um evento da Federação dos Empreendedores Adventistas, ao qual a nossa base vai receber um apoio
para fazer um fundraising, né? Levantar recursos para a gente poder atuar em novas frentes lá. Ó, que legal. Então é dedicando a vida para isso. Né? Ô Vivian, você me falou, o João Neto é um grande amigo, ele é triatleta também, tá no meu grupo de triatlon e recentemente, semana passada, ele foi para Maceió. Ele tem a história dele, não sei se vocês sabem, mas é uma história também muito bonita de superação. E quando eu vejo ele terminando um Ironman em Maceió, existe um contexto por trás. Mas você me falou uma coisa bem interessante nos bastidores, que assim, ele já foi lá para Letter, ele já operou, foi isso? Me conta aí mais ou menos essa história que você está falando fora do... Foi isso mesmo, ele levou o aparelho dele, eu acho que ele operou mais de 30 pacientes que entraram cegos no consultório lá do hospital e saíram enxergando. Inclusive a esposa do governador. Que legal, Da cara. cidade. Então, como o Espaço Alfa já faz esse trabalho, então a gente foi super acolhido também pelo cônsul do país. Então a gente está conseguindo ter bastante relacionamento, de conseguir entrar lá com o nosso grupo em função disso também. E foi uma maravilha. Já teve uma criança que veio fazer uma cirurgia cardíaca aqui também. O Hospital Adventista de Manaus arcou com os custos, as equipes. E hoje a gente encontrou com ele lá esses dias em Letem, vestido com Jaleco. o jaleco. Ixi, Que o tá sonho legal. dele, 6 aninhos, ele foi operado com menos de um ano. E o sonho Isso é uma dele é ser um malformação. médico missionário. Poxa, Então, que legal, cara. tudo isso, apesar dos problemas, essas coisas vão fazendo muito sentido para a nossa vida e a gente não consegue olhar para trás e voltar. A gente só consegue seguir em frente, apesar das dificuldades. Mas você me falou que o João levou o material dele lá, porque é bem delicado, né, de oftalmo. E aí você falou que quebrava. E aí, como é que vocês consertavam lá? É uma história. Eu não estava nessa missão, porque a gente ainda não tinha vindo para Manaus e depois para Guiana. Mas a gente tem os relatos de que essa máquina ela estragava todos os dias e todo mundo orava de mãos dadas e falava o amém e a máquina voltava a funcionar. Então, nenhuma pessoa deixou de ser atendida. E deixou de fazer a cirurgia por causa da máquina, que é super delicada, os cristais não podem sair de lugar. Sim. Em uma buraqueira, né, de Manaus até chegar lá. Então, é uma bênção, assim, a gente tem visto muitos milagres, assim, cada vez que a gente participa de uma missão, a gente se arrepia, assim, de muita coisa sobrenatural também que acontece e que a gente deveria estar lá, a gente estava lá com aquele grupo, com aquelas pessoas na hora certa, fazendo a vontade de Deus. Então, é lindo, assim, é muito bacana poder presenciar essas experiências, assim. Meninos, eu sempre acabo o podcast com uma pergunta, mas eu queria fazer diferente com vocês. Marcelo, eu queria começar com você. O que é Deus para você? Então, Deus, para mim, hoje, é o sentido de tudo. É o sentido de eu acordar, é o sentido de eu ser médica, é o sentido de eu ter relacionamento. Para mim, significado claro de amor. Não consigo encaixar Deus em outra coisa que não seja amor. Então, hoje eu tenho um olhar muito diferente para muita coisa. É difícil, porque a gente é ser humano e a gente erra muito, né? Mas uma pergunta que eu introduzi na minha vida, depois que eu parei para conhecer Deus e me perguntar quem era Deus para mim, era passar pelas situações e perguntar o que Cristo, Jesus, quando veio na Terra, o que ele faria no meu lugar? Então, ele olharia com olhos de amor. E hoje, para mim, eu não consigo resumir, mas em outra palavra que não seja Deus, amor mesmo. Deus, para mim, é amor. Para você, Vivian, o que é Deus? Eu acho que Deus é aquele amigo que está do meu lado e que é o que a gente,
para mim vale a pena morrer, assim. Então, se Deus vale a pena morrer, vou continuar e seja feita a vontade dele. E ele estará aí comigo nas dificuldades, nos momentos felizes e por quem eu quero viver o resto da vida. Meu amigo, o que é Deus para você? Deus, ele, principalmente para mim, é o principal agente de transformação. É quem diz quem eu sou. Ele diz que eu sou um filho amado dele. Então, a despeito das minhas falhas, eu vou sempre ter um pai que me ama. É quem me dá um exemplo de quem eu deveria ser quando eu não tenho um norte ou quando eu fico em dúvida de qual caminho seguir. Então, eu vejo Jesus e falo, tá, era assim que era para ser. E é quem me permite ter uma alegria que nada mais supera no mundo. Ele coloca as pessoas, conecta, é como se fosse o orquestrador da minha vida. Ele orquestra. Então, é um ser que ele já tem projetado algo de melhor. Se eu fosse escolher o caminho lá no fim da vida, imagina lá com nem sei quantos anos que Deus quer que eu chegue. 100 anos, se Deus quiser. 100 anos. Eu pensei em 99, 100 anos, né? Vamos ser otimistas. Eu não sei se eu passo dos 45, mas eu tô tentando buscar mudança de estilo de vida, inclusive. Foi bom o teu exemplo aí, do João, triatlon, de repente, né? Vai que cola, né? Vamos lá. Isso já vai dar ajuda. uma longevidade. Mas é quem eu acredito que se eu chegar nos 99 anos e olhar para trás, ele criou o caminho que eu escolheria. Entendi. E aí, a despeito de desafios que são para o meu enobrecimento e para o meu crescimento, para ter um caráter mais puro, ele permite diversas situações acontecerem. Inclusive, coloca pessoas incríveis, por exemplo, como a gente conheceu a Marcele, através dela a gente conheceu você. Ele conecta as pessoas para o bem. Daquele, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que é isso. Ele faz essas conexões e aí com isso a gente realmente tem uma alegria que eu não consigo explicar. Por isso que a gente chegou em 2018, no final do ano, e falou: o que dá sentido para nossa vida? Não, a gente servir. E aí depois a gente olha, mas quem que ensinou a gente servir? Quem que foi? Foi os nossos pais, tá? Mas com quem que eles... Você vai buscando uma corrente a origem da onde que é. Eles falam, eles aprenderam de um Deus que eles leram lá na Bíblia, que é nosso Criador, que morreu por nós, e que nenhum sacrifício, e que perdoa a gente. Pra gente encerrar, que perdoa. E não julga. Fechando, não julga. Por quê? Porque se eu for pra Guiana e for pensar, essa pessoa aqui que eu tô ajudando, qual que é o passado dela? Se eu for começar a julgar qualquer pessoa que eu vou fazer alguma coisa, e se você for me julgar, pra ser... Então é isso. Eu perguntei isso. Ontem de noite eu tava conversando com meu filho, e meu filho falou assim: pai, na hierarquia, você é a segunda pessoa que eu mais amo. Eu falei: como assim? Beleza. Porque assim, ele sempre bota eu e depois a mãe dele. Eu falei: putz, cara, será que a minha esposa passou na frente, né? Ele falou: não, primeiro vem Deus. E depois vem você. Eu falei: não, se for desse aí, deixa ele lá, tá? Não precisa não. Não passe sua mãe não, deixa eu aqui na frente mesmo dela. Deixa na frente dela, né? Mas se for dele, eu quero perder, eu nunca quero ganhar dele, pode ter certeza. E assim, o que é que eu tenho pra falar pra vocês dois? Vão em paz. Amém. Façam o que vocês têm que fazer. Eu e a Marcele vai estar aqui. Quando a Marcele sair também lá com vocês, não se preocupem que eu vou estar aqui também cuidando. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Amém. Pessoal, a gente fecha assim o nosso Jeff Podcast muito especial com os missionários. Obrigado. Obrigado. Valeu.